Bom dia, boa tarde, boa noite aos alunos e alunas aqui do nosso Instituto Federal Campus Suzano. Essa é a nossa segunda videoaula de História do nosso curso sobre Mundo do Trabalho. Na aula de hoje, nós falaremos sobre as duas revoluções industriais que ocorreram ao longo do século XX. Nós falaremos da segunda revolução industrial, marcada pelos sistemas fordista e taylorista de produção, e falaremos sobre a terceira revolução industrial, marcada pelo sistema toyotista de produção. É importante lembrar, pessoal, que parte dessas aulas já foram ministradas presencialmente, né? Então, conforme nós conversamos em sala, as videoaulas tratarão apenas do mercado de trabalho nesses contextos históricos. Pois bem, pessoal, aqui na nossa imagem inicial de hoje, nós já podemos ver duas representações dessa indústria, dessas duas indústrias. Aqui mais próximo de mim, nós temos uma imagem típica da terceira revolução industrial, ou seja, nós temos máquinas produzindo a maior parte do produto industrial. Aqui a gente tem um carro e o carro é basicamente produzido por braços mecânicos. Aqui naquela imagem mais distante, em preto e branco, nós temos a produção de motores em uma fábrica da Ford do início do século XX, tá? Então nós já percebemos ali que são pessoas produzindo esses mesmos equipamentos que aqui o braço mecânico produz. Então aqui a gente já percebe claramente uma distinção entre esses dois momentos. Terceira revolução industrial, baseada na automação dos processos. Segunda revolução industrial, baseada na linha de produção. Vamos ver agora algumas características de cada um desses modelos. Em sala, nós falamos que a segunda revolução industrial começou no final do século XIX, por volta de 1890, e vai até a Segunda Guerra Mundial, que foi caracterizada pelo uso da energia elétrica, da gasolina e também da produção em série. E falamos também da importância do surgimento do escritório, né? Vocês lembram? Não era mais só o produto industrializado a ser vendido. Agora era necessário criar também sistemas de venda. E os escritórios começam a crescer nesse período, ou seja, locais próprios para a venda e o desenvolvimento de produto, não mais apenas a fabricação, né? Características técnicas, pessoal, da segunda revolução industrial. Separei aqui 3 elementos fundamentais para entendermos como a indústria se transforma a partir do final do século XIX. A primeira característica técnica, o petróleo era utilizado na produção de querosene. A querosene foi o primeiro produto extraído, primeiro subproduto principal extraído do petróleo. Nesse período, no final do século XIX, ali por volta de 1870, o petróleo era considerado, a gasolina era considerado um subproduto na produção do petróleo. Agora a situação se inverte, tá? A gasolina revoluciona a indústria. Por quê? Porque se apresenta como uma matriz barata e eficiente para o movimento de motores. Antes os motores, gente, eram movidos a quê? Eram movidos principalmente a vapor. Para o motor ser movido a vapor, você precisa de um motor com um grande volume, tá? Para produzir um movimento amplo. Agora, com os motores de explosão interna, desenvolvidos no final do século XIX por um cientista alemão, os motores de combustão interna permitem a miniaturização desse modelo. Então, se antes eu precisava de um grande motor, agora eu posso ter um motor menor movido a gasolina.
Isso, obviamente, vai ser muito importante na indústria automotiva, né? Imaginem só um motor com a base de vapor em um carro, né? A maior parte do volume do carro seria o motor. Então, o uso da gasolina será fundamental para o desenvolvimento da indústria automobilística e esse uso começa a ser feito no final do século XIX. Juntamente à ampliação do uso da gasolina, nós temos também a ampliação dos produtos que passam por processos químicos, tá? Portanto, nós colocamos também a química junto com o desenvolvimento da indústria automotiva, tá? A indústria química, pessoal, teve um grande salto a partir do início do século XIX, guiada principalmente pela Alemanha. Nós teremos grandes influências da indústria química, não só na indústria automotiva, mas também na indústria bélica, ou seja, na indústria de armas, e também na fabricação de remédios. Portanto, a indústria química vai ser outro pilar importante das técnicas da segunda revolução industrial. A terceira, pessoal, é o início da fabricação em larga escala de aço. Tá? Até o século XIX, gente, boa parte da produção era feita em ferro. Qual que vai ser a diferença básica aí entre o aço e o ferro? O aço é uma liga feita de carbono e ferro. Tá? Portanto, ele é mais barato do que o ferro puro e ele apresenta características importantes para a indústria. O aço é resistente, maleável e econômico. É graças à produção do aço que se começam a fazer construções de grandes obras mundo afora. É apenas no século XIX que nós teremos, por exemplo, a construção de arranha-céus, ou seja, aqueles prédios com mais de 30 andares de altura. Esses prédios altos, a armação dele é feita do que nós chamamos de cimento armado, de concreto armado, ou seja, você tem blocos de cimento encaixados em vigas de aço. Tá? Então, o aço também será fundamental no desenvolvimento da segunda revolução industrial. Algumas dessas características técnicas nós falamos em aula, portanto, isso foi mais uma revisão. Agora, com relação às características do trabalho nesse período, gente, nós podemos dizer que na segunda revolução industrial, dois empresários revolucionaram o modo de produção. Nós estamos falando aqui de Henry Ford e de Frederick Taylor, tá? Frederick Winston Taylor. Ford e Taylor criam aquilo que seriam as bases do modo de produção industrial do final do século XIX, início do século XX. Vejamos então as semelhanças e diferenças entre os modos de produção apresentados por ambos. Tá? Henry Ford, pessoal, implanta em suas fábricas o sistema de linha de montagem. A linha de montagem permite o barateamento dos custos da produção. Tá? Então vamos voltar aqui para o nosso primeiro slide, onde nós temos mais ao fundo, em preto e branco, um exemplo de fábrica com linha de montagem. A linha de montagem, pessoal, é visual, tá? Aqui, ó, nós vemos que os trabalhadores estão agrupados em linhas, por isso que nós chamamos linha de montagem. Cada posição aqui na linha de montagem é chamada de posto, tá? É por isso que nós falamos atualmente em economia em postos de trabalho. Então, quando a gente fala em desemprego, falamos, olha, perda de postos de trabalho, aumento de postos de trabalho. Posto de trabalho era onde cada trabalhador se localizava na indústria do tipo linha de produção. Para ver a indústria do tipo linha de produção, gente,
era muito comum a técnica da esteira, ou seja, o produto era colocado em uma esteira onde cada trabalhador devia realizar a sua tarefa em um tempo hábil. Ou seja, a esteira controlava o ritmo da produção. A grande diferença de Ford para a indústria anterior é que até Ford, boa parte das empresas fabricavam todo o produto e poucos trabalhadores fabricavam um produto inteiro. Então vamos levar em conta, por exemplo, o carro, né? O automóvel, nós vemos aqui nas duas imagens, o automóvel será símbolo das duas revoluções, da segunda e da terceira. Vamos pegar aqui o automóvel. É um objeto grande, com várias tecnologias embarcadas. Tá? Inicialmente, gente, 3, 4, 5 funcionários produziam um automóvel inteiro. Tá? Então, cada grupo de funcionário tinha ali o seu automóvel para montar. Em primeiro lugar, isso não gera padronização. Tá? Então, cada automóvel poderia vir com algumas diferenças que seriam percebidas na hora do uso. Ou seja, não havia padronização do processo. Em segundo lugar, esse processo levava a mais custos. Por quê? Porque ocupava mais tempo de trabalho dos operários. Quando o Ford introduz aqui o nosso sistema de linha de produção em série, nós temos também a esteira regulando o ritmo de trabalho e regulando, portanto, a produção em si, ou seja, quantos automóveis seriam produzidos. Tá? Ou seja, antes poucas pessoas fabricavam um produto inteiro. Com Ford, várias pessoas fabricarão vários pedaços desse produto que depois serão montados adiante. Tá? Essa separação do trabalho em fabricação e montagem permite a diminuição dos custos, seja no material, seja na mão de obra empregada. Tá? Por isso, colocamos aqui que, ao invés de poucos funcionários fabricarem um produto inteiro, vários montavam peças individuais que depois seriam juntadas em torno de um único produto. Já o empresário americano Frederick Taylor decidiu criar um sistema diferente. Tá? Taylor pretendia montar um sistema que se adequasse não apenas à indústria de carros, mas a todas as indústrias. Por isso, Taylor é considerado o criador da administração moderna, da administração enquanto ciência. Tá? Ele cria, portanto, um modo científico de gestão de empresa, tendo dois balizadores básicos, tá? Controle do tempo e controle dos processos industriais. Para Taylor, não bastava fazer como Ford, ou seja, produzir através da linha de montagem um grande número de produtos. Para Taylor, era necessário que houvesse equilíbrio na produção. Tá? Ou seja, através da análise da produção, eu poderia saber se eu estou perdendo mais dinheiro na compra de matéria-prima, no salário dos trabalhadores, na produtividade desses trabalhadores, ou seja, já não é mais apenas aumentar o número de produtos disponíveis, mas criar um sistema racional de distribuição ou de administração desses produtos. As ideias em conjunto de Ford e Taylor revolucionaram a indústria ao longo do século XX e seriam as bases também para uma próxima grande transformação nos modos de produção. Essa transformação será a terceira
Revolução Industrial. Antes de partir para ela, pessoal, vejamos aqui algumas consequências dos modelos de Ford e Taylor de produção. No caso do modelo de Ford, pessoal, uma das principais consequências é a desespecialização de mão de obra, tá? Ou seja, a maioria dos trabalhadores na indústria executava funções de auxílio à máquina, né? Tanto Ford quanto Taylor trabalhavam muito no gestual do trabalhador, ou seja, qual o movimento que cada um deveria fazer no seu posto de trabalho. Quanto mais sincronizado o movimento do trabalhador, maior seria a efetividade dessa indústria, tá? Ou seja, o trabalhador deveria realizar um movimento sempre preciso. Portanto, ele não precisaria ter várias habilidades, várias competências. Essa é uma diferença importante entre o modelo atual e o modelo da segunda Revolução Industrial. Vimos na aula sobre quarta Revolução Industrial que um dos pontos mais importantes é justamente uma participação maior do trabalhador com relação à produção, não mais do trabalhador coletivamente, do trabalhador individual. Então, o que se pede nas indústrias, no mercado de trabalho hoje em dia? Relações interpessoais, habilidades de trabalho em grupo, de contato com outros indivíduos, tá? Aqui na segunda Revolução Industrial, pessoal, o que se exigia do trabalhador era especialidade em uma única função. Por isso nós chamamos aqui de desespecialização, ou seja, o trabalhador não precisaria ter uma especialização em uma área, tá? O segundo ponto, talvez o mais dramático, a mais dramática consequência do modelo Ford-Taylor de produção foi a superprodução. Os modelos de Ford-Taylor, gente, permitiam baratear tanto a mão de obra quanto o uso de matéria-prima e, portanto, baratear o produto final. A grande questão é, quando você torna barato demais o sistema de produção, corre-se o risco de produzir produtos em excesso e não ter para quem vender esse excedente. A produção em excesso é um problema grave para as empresas, porque se você produziu em excesso e não tem como vender, a mão de obra e a matéria-prima empregada naquele produto tornaram-se um peso a mais na produção, ou seja, você não vai receber de volta o investimento feito em mão de obra e matéria-prima. Por isso, pensando nessas duas consequências, o mercado de trabalho mudará na segunda metade do século XX. Aqui nós temos uma imagem de uma linha de produção de automóveis antigos da Ford, o grande símbolo aqui da nossa segunda Revolução Industrial. Vamos agora, pessoal, às características da terceira Revolução Industrial, tá? Também vimos em sala algumas características técnicas, gostaria apenas de relembrá-los, tá? Como elementos técnicos da terceira Revolução Industrial, nós destacamos a difusão da eletricidade pelo mundo. Embora os países desenvolvidos já contassem com energia elétrica desde o início do século XX, a difusão mundial, ou seja, a popularização da energia elétrica em vários países só vai ocorrer após a Segunda Guerra Mundial. Essa popularização da eletricidade terá um impacto fundamental na indústria. Além disso, nós tivemos também a criação dos computadores eletrônicos, que permitiam não apenas automatizar a produção, mas gerir melhor, também melhorar o aspecto de gestão da produção industrial. Também tivemos a criação do modelo de trabalho
toyotista, em oposição ao modelo Ford-Taylor que vimos há pouco tempo. Nós vamos falar em breve sobre o que foi o modelo toyotista. E por fim tivemos a substituição do trabalho no setor secundário para o trabalho no setor terciário. Vocês fizeram aquela pesquisa para entender as diferenças entre setor secundário e terciário. Basicamente, com isso nós queremos dizer, ao longo do século XX, os postos de trabalho se deslocam da indústria em si para o setor terciário, para o setor de gestão dos produtos fabricados. Ou seja, o grande número de trabalhos disponíveis no mundo já não está mais na indústria ou na extração de matéria-prima, está no gerenciamento do trabalho de produção. Falei para vocês em sala, pessoal, sobre como o mundo era diferente até a terceira revolução industrial. Nós apresentamos esse slide aqui que trazia algumas das tecnologias disponíveis no Brasil antes da Segunda Guerra Mundial. Antes da Segunda Guerra Mundial, pessoal, nós tínhamos uma série de produtos que foram substituídos por modelos elétricos, tá? Aqui eu coloquei como exemplos o ferro a carvão, tá? Ou seja, esse modelo de ferro de passar roupa aqui em cima, que era realmente de ferro e que você colocava pedaços de carvão quente e passava a roupa por cima. Abaixo, pessoal, nós tínhamos o lampião, tá? O lampião que poderia ser aceso por querosene, era o modelo básico até a década de 40, de 30, da iluminação pública brasileira, antes da eletrificação. Mais ao fundo, nós temos uma geladeira com motor a querosene. Antes de haverem geladeiras elétricas, os motores eram movidos a querosene. Esse tipo de geladeira era caríssimo. A maioria das pessoas utilizava para estocar comida caixas de gordura, né? Grandes caixas de metal impermeabilizadas, na qual você colocava gordura e a comida se conservava na gordura, na banha, como o pessoal chamava antigamente. E aqui, no último ponto à direita, outro elemento importante advindo com a terceira revolução industrial, o saneamento das cidades, né? Representados aqui pelo penico, né? Então, até a Segunda Guerra Mundial, pouquíssimo do território nacional possuía saneamento básico, embora o número no Brasil ainda seja muito preocupante, tá? Mas no início do século XX, praticamente inexistia rede de esgoto. Portanto, a maior parte da população brasileira recorria aos pinicos como forma de satisfazerem suas necessidades. Pois bem, pessoal, essa indústria eletrificada, automatizada, robotizada, quais as consequências dela para o mundo do trabalho? As consequências da terceira revolução industrial para o mundo do trabalho são conhecidas como acumulação flexível, tá? Conforme o modelo fordista, conforme o modelo antigo de indústria, uma indústria rica era aquela indústria que produzia muito. Só que como vimos, pessoal, nos últimos slides, o modelo fordista levava à superprodução, ou seja, eu produzia mais carros do que o mercado poderia comprar, ou seja, do que as famílias teriam condições de comprar. A partir da Segunda Guerra Mundial, começa a tomar forma um novo modelo de produção, chamado de acumulação flexível. Ou seja, eu já não preciso mais produzir um grande número e manter um grande estoque. O sistema de acumulação flexível é baseado na produção por demanda, tá? Vai ser conhecido tecnicamente como just in time. Ou seja, antes eu produzia o quanto fosse possível na minha indústria.
Agora eu produzo de acordo com a minha demanda, ou seja, do quanto eu sou requisitado a produzir, evitando assim criar grandes estoques. Esse modelo de produção também vai diminuir a necessidade operária. Na fábrica fordista, por exemplo, o operário estava sempre ocupado. No modelo atual, isso não necessariamente ocorre. Se a demanda é baixa, o funcionário não precisa fabricar tantos produtos. Por isso, gente, alguns estudos mostram que na fábrica fordista, cerca de 70% da produção, ou seja, a maior parte da produção, era realizada na própria fábrica. Já na fábrica toyotista, ou seja, na fábrica que segue esse sistema de acumulação flexível, esse número cai para 25%. Ou seja, os produtos no sistema de acumulação flexível não são produzidos na própria indústria. Nós temos uma série de indústrias que vão produzir as peças e vão enviar essas peças para outras indústrias. Em quase todo o mundo, esse processo foi acompanhado pela crise do modelo sindical, à exceção alemã. Na Alemanha, os sindicatos ainda possuem um grande peso político central. Já nos outros países, esse modelo de acumulação flexível gerou descompassos no sistema trabalhista. A principal imagem do sistema da terceira revolução industrial no trabalho é o chamado toyotismo, né? O toyotismo vai ser essa grande marca. O toyotismo, pessoal, é associado principalmente a seu criador Taiichi Ohno, engenheiro japonês e um dos principais diretores da fábrica Toyota. A Toyota, fundada no final do século XIX como Toyoda, era uma fábrica, era uma indústria têxtil, tá? Uma característica muito importante nas fábricas japonesas era a flexibilidade de produção. Então, grande parte das indústrias japonesas que hoje em dia fabricam eletrodomésticos, automóveis, quando nós vamos ver o seu histórico, fabricavam outras coisas anteriormente. A Toyota, por exemplo, era uma fábrica de indústria têxtil. Eles fabricavam principalmente teares mecânicos. Só que no início do século XX, a Toyota passa a entrar também no mercado de carros. Tá? No final da década de 30, a Toyota abre a sua divisão Toyota Motors. Lembrando que até aqui a parte principal da empresa ainda era a fabricação de tecidos. A grande marca, pessoal, da Toyota enquanto empresa, ainda na época dos tecidos, era a gestão de qualidade. Tá? O grande diferencial do tear da Toyota, ou seja, da máquina de fazer tecidos da Toyota, era sua eficiência. Caso um fio de tecido se rompesse, todo o processo era parado, o que exigia que o trabalhador religasse esse fio para continuar a produção. Para se ter uma ideia, quando isso acontecia em outras fábricas, a peça apresentava um defeito. Se um fio estourasse no meio, o trabalhador não veria e a peça sairia com o famoso defeito de fábrica. As máquinas têxteis da Toyota permitiam diminuir a incidência desses defeitos de fábrica e, portanto, aumentar o lucro da empresa. Quanto menos falhas, maior rentabilidade e melhor a imagem da empresa. Por isso, Taiichi Ohno definiu o seu sistema de produção como um sistema baseado em 5 zeros. Atraso zero na produção, estoque zero na produção. Tá?
Atraso em estoque, gente, tem a ver com o sistema chamado Just in Time. Ou seja, para esse modelo de fábrica funcionar, eu não posso ter estoque. Por quê? Ter estoque significa gasto de produto, mão de obra e armazenagem. Portanto, eu devo produzir no momento correto. Para que isso ocorra, eu não devo ter atrasos na produção. No sistema Just in Time, o atraso significa perda de vendas, porque eu não tenho estoques. Eu tenho que estar disponível para fornecer a quantidade certa no momento certo. Da mesma maneira, para que isso funcione, Taiichi Ohno dizia que era necessário papel zero, ou seja, diminuição da burocracia dentro da fábrica, levando a defeitos zero, ou seja, um número baixíssimo de defeitos no produto final, e pane zero, um número baixíssimo de defeitos no momento da produção. Portanto, nós vemos que cada um dos zeros aqui propostos tem por função maximizar a eficiência da indústria. Portanto, pessoal, ao contrário da segunda revolução industrial, na qual nós tínhamos muitos trabalhadores dentro de uma indústria em série, ou seja, vários trabalhadores fabricando um pedaço do produto, a terceira revolução industrial, o modelo toyotista, exigirá uma equipe com variedade de funções. Portanto, o trabalhador precisa ser novamente especializado. Na fábrica toyotista, já não basta que você saiba apertar o parafuso adequadamente. Se exige do funcionário flexibilidade para trabalhar em outras áreas. Para isso também, pessoal, é necessário o foco na liderança. Na fábrica toyotista, o líder se torna um personagem fundamental. Na fábrica fordista, gente, o líder está muito mais ligado a uma supervisão do processo. Na fábrica toyotista, o líder não apenas supervisiona, mas organiza e motiva os seus funcionários. Ao contrário do período fordista, no modelo toyotista, não é o número de funcionários que importa, ou seja, não é o número de trabalhadores fabricando uma peça que vai dizer a produtividade da minha empresa, mas o que importa é gestão de qualidade com um baixo número de empregados, o que vai levar à consequência mais negativa do modelo toyotista de produção. Nós passamos de um modelo de emprego para um modelo de terceirização. Para o Henry Ford, pessoal, era importante que o seu operário fosse bem remunerado. Por quê? Ford sabia que o operário era também o consumidor do produto. Tá? Ou seja, embora o trabalho fosse repetitivo e manual, o salário deveria ser alto para que o trabalhador pudesse consumir. Já no modelo da terceira revolução industrial, como o nosso foco é o barateamento do custo da produção, o produto também se tornará mais barato. Portanto, eu não preciso ter mais um estoque, um grande número de trabalhadores empregados com bons salários para consumir. Como a produção aqui é baseada em um modelo global, ou seja, no toyotismo, uma fábrica da Toyota no Japão exporta para o mundo inteiro, eu já não preciso ter uma concentração de operários em um país. Da mesma forma que a produção se torna globalizada, ou seja, as peças e a matéria-prima vêm de toda a parte do mundo, o consumo desses produtos também será globalizado. Tá? Pessoal, vimos aqui características básicas
do mundo do trabalho na segunda e terceira revolução industrial. Principal característica nos dois modelos, gente, principal imagem, indústria automobilística. Na segunda revolução, vem à mente a imagem de Ford e a produção em linhas de montagem. Na terceira revolução industrial, nós temos em mente a Toyota e o sistema de gestão eficiente baseado no just-in-time. No sistema fordista, nós temos a noção de pleno emprego. No sistema toyotista, nós temos a noção de terceirização no mundo do trabalho. Para a próxima aula, pessoal, nós vamos fazer uma atividade em dupla, tá? Para essa semana, vocês deverão assistir ao filme Tempos Modernos, de Charles Chaplin, e responder as seguintes questões. Quais elementos da segunda revolução industrial são retratados no filme? E como você relacionaria o sistema de trabalho retratado no filme de Chaplin com o sistema de trabalho atual? Ótimo trabalho, ótima semana para vocês e até a próxima videoaula. Obrigado, gente!